rio, Rio Jundiá, nós tínhamos cavalo marinho. E o texto que eu trouxe, eu tentei dar umas pitadinhas de sal, justamente porque parece que muitas pessoas não lembram, não recordam ou não sabem, mas precisam saber, né, de que nós temos um Rio Jundiá aqui. Aqui nós tínhamos o mico-leão dourado, aqui nas nossas terras de Rio das Ostras. Aqui nessa terra, gente, do Rio Jundiá e do Rio das Ostras, nós temos história e pré-história. Por isso que eu digo que é realmente um município, uma terra de encontros. 2.500 anos antes de Cristo pisar nessa terra, ou seja, há quase 5.000 anos atrás, nós tínhamos nações indígenas aqui. O povo do Sambaqui, que nós temos um museu desse povo no centro da cidade, que poucas pessoas conhecem, mas que nós tínhamos gente há 4.500 anos pisando, a pré-história está aqui na nossa terra. E não é só esse sambaqui, nós temos 12 sambaquis demarcados em Rio das Ostras no ano de 1967, pela arqueologia, Sociedade Brasileira de Arqueologia. Veio aqui e demarcou 12 sítios arqueológicos. Olha a riqueza de Rio das Ostras. Lagoa Iduriri, que muitas pessoas chamam a Lagoa da Coca-Cola, tem toda uma química especial naquele lago, naquela lagoa. É uma formação de 5.000 anos. 5.000 anos atrás se formou aquela lagoa ali. Então, dá para comentar que Rio das Ostras é um pedaço, um capricho da natureza que nós temos e que nós usufruímos desse capricho da natureza. Aonde os costões rochosos, algumas partes desses costões rochosos datam de 130 milhões de anos, os costões rochosos que nós temos aqui. Então, são coisas que realmente faz com que esse solo seja um capricho da natureza. Na realidade, como eu estava dizendo, é um local onde nós temos os encontros, e esses costões rochosos, eles são, na realidade, um pedacinho da África aqui em Rio das Ostras. Esses costões rochosos são rochas que nós temos na África e que, quando se desprendeu o continente, ficou um pedacinho dela aqui conosco. Então, eu comento isso no texto, entre outras coisas, com muita alegria, com muita satisfação, achando na minha vã filosofia que eu trago algumas novidades, e eu espero que, antes de novidades, eu consiga trazer algum sabor nesse texto, que nós que vamos ler possamos passar adiante esses textos, não só o meu, mas todo o livro, né? Porque nós precisamos, gente, nos acordar e fazer essa flor desabrochar. Fazer esse fruto, essa flor se transformar em fruto. Como eu disse, nós não somos hóspedes, nós somos pessoas que estão fazendo a história do município em 2024, nesses anos 20 do século 21. É necessário fazer uma história, e essa história tem a ver com um local que eu descrevo, é um local urbanizado. É um local urbanizado. Então, eu não sou uma pessoa, como biólogo, verdista, dizer, não, não corta essa árvore, não, não faz isso, não, não faz aquilo. Se nós inventamos de morar aqui, esse ambiente é urbano, e é uma ecologia urbana que nós temos que tratar. Agora, é necessário respeitar essas árvores, esses animais, e saber que não é um valão, que aquilo ali é um rio,
Isso aqui não é terra de ninguém, isso aqui é uma terra ocupada há 4.500 anos atrás, que hoje nós estamos pisando nesse solo, que pessoas pisaram há quase 5.000 anos atrás. E com essas questões que eu comento aqui, eu percebo que nos anos 70, nos anos verdes do Brasil, muitas das pessoas que vieram para cá, elas vieram para descansar e vieram para descansar dos anos verdes do Brasil. Então aqui foi terra que abrigou os esquerdistas do Brasil nos anos 70. Muitas pessoas vieram para cá para se livrar da prisão e ficaram aqui, nesse pedaço bucólico. Depois passou os anos 80, veio a Petrobras quase foi vendida, virou Petrobrax, e todo esse tempo nós representávamos, o Rio das Ostras tinha um símbolo, que era um barquinho azul. Um barquinho azul era o símbolo de Rio das Ostras, bem bucólico. Depois veio essa ponte. E hoje, qual seria o símbolo de Rio das Ostras? A ponte não se firmou como símbolo. O barquinho azul, poucas pessoas sabem que foi símbolo de Rio das Ostras. Então, essa interrogação que eu coloco aqui é, na realidade, na minha opinião, de novo, uma perda da identidade do nosso município. Aonde está o nosso município? É um município de forasteiro? É um município de pessoas saudosistas? Ou é um município que nós queremos percebê-lo e tê-lo daqui para frente como uma Miami pintada de verde e amarelo? Forjada literalmente a ferro e fogo, porque o povo daqui bota fogo em tudo para urbanizar. Então, eu deixo essa reflexão, porque, como eu disse, nós não somos hóspedes desse município. E não sendo hóspedes, que história é que nós estamos deixando para ser contada nos anos 30, 40, 50, dessa gente que viveu nos anos 20 em Rio das Ostras? Nós vamos permitir que se faça um arremedo de Miami? Será que nós vamos assegurar uma cidade bucólica? Eu não sou saudosista, mas eu acredito que nós precisamos fazer com que venhamos cada vez mais ser cidadão e cidadã desse município. Cravar o pé nesse chão e entender que nós não podemos ter o título de uma das cidades que mais tem estupro. E falar de estupro é falar de ecologia. É falar de um bem-querer perdido na violência. Nós temos que nos aperceber... Um minuto. Nós temos que nos aperceber que aproximadamente 30% de Rio das Ostras vive em miséria, ou seja, abaixo da linha da pobreza. Aonde que está esse pessoal que não tem tido eleitor, que muitos não têm carteira de identidade? E falar disso é falar de ecologia urbana. Então eu comento essas questões no nosso livro, no terceiro texto sobre ecologia, e outras tantas coisas que pelo tempo não vou eu aqui comentar. Vou deixar vocês na curiosidade, né, para visitar e, descalços, conseguir, então, se aperceber e se empoderar mais desse nosso município. Quero, de novo, agradecer a oportunidade dada pela professora Vânia, me colocar à disposição também, dizer também que esse livro é o nosso primeiro lançamento, vamos lançar na Flick, né, que vai acontecer daqui a pouco, e dizer realmente do meu profundo sentimento de agradecimento, não só à professora Vânia, essa mesa, mas de todas as pessoas amigas que eu estou vendo, que ainda estão chegando, inclusive do trabalho de Macaé essa hora, para prestigiar esse livro. Se empoderem e usem e abusem dessa universidade, da UF, para que a UF, uma das principais universidades do Brasil, consiga fazer mais livros,
consiga distribuir mais cidadania para nós, consiga trazer mais a história viva para cada um de nós, para que nós realmente consigamos nos aperceber das mudanças das cores desse fruto, dos aromas desse novo fruto. Gente, que sejamos pessoas felizes, alegres, e que nós tenhamos um coração pulsante por nós e por Rio das Ostras. Muito obrigado.